histórico que inseta o... Eu só queria chamar a atenção num comentário que o Jabor fez, que diz respeito ao seguinte, Jabor, essa coisa de fazer determinadas coisas que são necessárias, né? Eu acho que você, o Dudu e o Roncalha, num determinado momento assim, muito difícil, onde a barra estava muito pesada, o Lula estava na cadeia, não tinha nenhuma expectativa de coisa alguma, governo Bolsonaro, a Lava Jato, tudo em cima, teve um pequeno grupo de pessoas dentro da universidade, professores universitários, você, o Roncalho, o Dudu, e que foram para o pau, né? Vocês se expuseram muito, né? Colocaram o Garbete, né? Colocaram vocês na reta numa época muito difícil, muito mais pesada. Você e o Roncalha numa disputa muito mais corpo a corpo, muito mais pesada, muito mais arriscada, quer dizer, colocando a carreira de vocês, o currículo, né? Tudo em jogo ali, porque aquele momento a barra estava muito pesada, e o Dudu, naquele estilo dele, o Dudu comprando a briga com o andar de cima inteiro, né, Dudu? Simplesmente isso. Então, eu acho que está certo. Existem determinados momentos que determinadas coisas elas devem ser feitas, elas precisam ser feitas. Então, vocês três fizeram isso, fizeram no momento em que era necessário. E isso que eu acho que a universidade muitas vezes não faz. Então, a crítica, ela é uma crítica que pode ser dura a determinados colegas da gente, mas pelo menos é uma crítica honesta, ela é feita de peito aberto, ela é feita chamando para o debate, ela é feita chamando para o contraditório, que essa que é a nossa função. Então, acho que algumas vezes a gente pode parecer um pouco mais duro, mas é para trazer o pessoal para o debate, né? E para um debate que seja um debate na arena pública, que não seja simplesmente um debate de paper que ninguém lê, de pontinho, dessa coisa que irrita um pouco. Quer dizer, a situação do Brasil é muito grave, muito difícil, a elite chutou o balde, partiu para a ignorância, está no desmanche, está no butim, essa coisa da Eletrobras é uma sacanagem, como diz o presidente, mas os caras estão no butim, no saque. Então, num momento como esse, cara, você espera que a universidade, né, ela se posicione, ela se coloque, que o debate se dê na arena pública, e não que fique simplesmente preocupado com um projetinho que eu vou cavar lá no setor elétrico, na Eletrobras vai me dar, numa consultoria, ou nos pontos simplesmente da CAPES. Não que não seja importante nada disso, é claro que isso a gente sabe que é importante, mas tem momentos e momentos. Então, eu acho que é importante, acho que você não está sendo duro, você está sendo necessário, e a gente tem determinados momentos que a gente tem que ser duro, porque o jogo é duro, né, cara? Elias, o cara dando o carrinho por trás. Ronaldo, eu tenho uma vantagem. A minha vantagem competitiva é a seguinte: eu falo isso aqui. As pessoas agem por trás, as pessoas cancelam, as pessoas elas ficam disputando orientação dentro de programa de pós-graduação, elas tentam te visibilizar no debate público, entendeu? Sabe? Apesar que hoje, no meu caso do seu e do Eduardo, é impossível visibilizar. Então, eu chamo essas pessoas marxistas idiotizadas aqui, ó. Eu falo aqui, falo na frente delas também. E explico por que são. Entendeu? Sabe? Desculpa, mas Não, mas eu queria trazer um elemento aqui, que você falou uma coisa que é... A primeira coisa do Brasil é o Dudu que colocou o dedo na ferida, tá? Mas tem um fato aqui que é o seguinte: eu nunca me esqueço de um dia em que eu estou no boteco aqui na Vila Isabel, tô ali e tal, e comecei a defender o Lula. Né, aquela coisa toda. A radicalização contra nós estava tão grande que eu fui cercado e os caras iam me dar porrada, assim, me bater, iam me linchar. E tinha um cara da bateria da Vila Isabel que estava passando e viu e falou: pô, esse cara da bateria da Vila, não mexe com ele, amigo nosso, tal, aí apazigou. Ou seja, eu quase apanhei, literalmente. Eu chego em casa, aí tem uma dessas intelectuais da moda, oportunista, que coloca na rede social dela que estava chocada com o fato do Marcelo, do pai do Marcelo Debrecht, falar que o Lula gostava de riqueza, de ver no luxo, que não sei o quê, o PT. E ela é indignada com isso: o PT não é santo, o PT tem que fazer autocrítica, que não sei o quê, né? Só que, cara, só que sempre quando aparece alguma coisa, alguma oportunidade, essa pessoa aparecer ao lado do Lula, ao lado do Haddad, ao lado do não sei quem, ela tá lá. Ou seja, eu posso ter todos os defeitos do mundo e o Dudu também, mas oportunista a gente não é. Isso aí, meu amigo, a gente pode xingar, pode ser xingado, oportunismo não. E hoje o que nós vemos na academia, por exemplo, até por conta do arroz salarial, é muito isso. Entendeu? Isso que você falou aqui, cara. Como que a Petrobras a Eletrobras foi entregue e ninguém faz um paper denunciando isso, com dados
com dados, com teoria. Pô, o que é isso? Entendeu? Isso é grave, cara. Isso é grave. O caso da China é uma outra história e tal. Isso aí é um debate que não se quer fazer, porque aqui... Porque sabe o que está acontecendo, Eduardo? Hoje a tendência... segue que eu ia puxar um ponto que eu queria que você trouxesse. Não, hoje, se você fizer um artigo... Hoje, por exemplo, o negócio da China, a guerra contra a China está tão forte que se você fizer um artigo que demonstre alguma simpatia com o sistema, que não sei o quê, e você submete uma revista internacional... Se há um tempo atrás tinha chance de passar, acabou isso. Então o que acontece? As pessoas todas têm o quê? Tem que se reposicionar diante do quê? Da guerra cultural contra a China. Então elas têm que adocicar. Entendeu? Então essa tese que a China é um capitalismo de Estado também serve a isso, ou seja, a manter uma posição de, entre aspas, neutralidade no debate. Entre aspas, né? Porque não tem neutralidade. Para ser aceito no meio. Eu conheço pessoas que há 3 anos atrás tinham uma posição melhor sobre a China que hoje emburreceu completamente. E esse emburrecimento não tem nada a ver com a pessoa em si, e se com o ambiente que ela se envolve na universidade. Se ela falar que a China é uma experiência socialista, que é uma alternativa que está surgindo, ela vai ser queimada, não vai publicar em lugar nenhum. Entendeu? Essa que é a verdade. Não vai publicar, igual você fica falando aí de andar de cima, andar de baixo, não sei o que e tal. Amigo, você está arriscando tua carreira, cara. Entendeu? E você trouxe um ponto, Elias, que eu acho que é importante, e aí que acho que é o corte de como o Brasil se insere no mundo. Ou seja, quando a gente olha, e aí a gente vai evocar um conservador que usou o termo, que é o Nelson Rodrigues, que é o complexo de vira-lata. Isso corta o conjunto da sociedade que vai dos setores dominantes, mas isso vai também de uma elite intelectual, porque ela reproduz os... Eu não estou dizendo que não é necessário ler o Marx, eu não estou dizendo que é necessário ler autores, mas você não pode pegar isso e tentar aplicar direto para pensar o Brasil. E aí, com essa pegada que eu queria te ouvir, porque, por exemplo, a China fez o caminho dela. E a gente, por exemplo, nessa discussão da reindustrialização, o Lula colocou que é fundamental a questão da China, vamos dizer, ajudar, entre aspas, porque não vem ajuda. Eu queria te ouvir como conectar a questão do ativo estratégico que a gente tem na negociação com a China. Porque você já falou algumas vezes, por exemplo, na questão da relação com a Bolívia, da questão do gás, na questão do Irã. Eu queria te ouvir sobre isso, dessa relação, para a gente retomar a questão dos impactos, da possibilidade de uma ampliação dessa relação do pontapé inicial para a gente pensar o desenvolvimento brasileiro. Depois que a gente chutou o balde mesmo, que é importante, para ver se a gente traz mais gente para o debate público do mundo universitário, para não ficar preso no complexo de vira-lata ou na lógica de... Não, o complexo de vira-lata, Dudu, desculpa, você tem artigos de pessoas, entendeu? Em que a bibliografia dela é só autor estrangeiro, pessoal. De temas que tem um monte de brasileiro que domina mais que os estrangeiros. Se isso não é colonização mental, as revistas de economia heterodoxas não podem ser mais do que A3. Ou seja, isso é colonização consentida. Na Qualiscap, não pode ser mais do que A3. Isso é colonização consentida, pessoal. Sabe? Mas voltando aqui ao Brasil. Dudu, primeiro que você não vai sentar com os chineses hoje e amanhã vai sair comemorando pronto. Não vai. E esse tipo de negociação que eu estou propondo, eu vou falar que eu estou propondo porque é algo que eu falo há muito tempo, entendeu? Isso é uma negociação de anos, entendeu, Dudu? Porque os chineses não vão querer jogar, vão ser duros, mas eles vão ceder. Eles vão acabar cedendo. Cara, eles cederam para o Irã. O Irã vendendo almoço para comprar janta, eles cederam para o Irã. É lógico que o Irã é um país estratégico para aquela região, sabe? A Bolívia, meu amigo, a Bolívia falou, a China quer eu quero exportar o lítio in natura e ali eu me viro, no meu país. Não. A Bolívia forçou a China a fazer na Bolívia a industrialização do lítio. E o mesmo vai acontecer na Argentina e no Chile com os chineses. A industrialização do lítio a partir da China, lá na Argentina e no Chile. O que significa isso? Primeiro, em big picture, em uma coisa maior. O Xi Jinping cumprindo a palavra dele de que a China vai lutar para diminuir a diferença entre norte e sul no mundo. Se isso não é uma coisa revolucionária, você quer ser revolucionário. Porque isso você quebra no meio a lei do desenvolvimento desigual e combinado desigual do Lenin, entendeu? E combinado do Trotsky, né?
Mas o caso brasileiro, você tem que ter o quê? Como que vai acontecer isso, Dudu? Eu não sei te responder essa pergunta. Porque para isso teria que ter umas 500 pessoas pensando como a gente pensa, entendeu, cara? Para pressionar o governo, para mostrar para o Lula, por exemplo, olha, o caminho com a China é esse aqui, ó, sabe? Esse aqui são as infraestruturas, é por aqui que vai sair, temos que transformar isso aqui em ativo estratégico. E, aliás, tem outra coisa, posso estar errado também, na minha opinião. A chance de estar errado é muito grande também. Que só quando alguns pensam alguma coisa, a chance de estar errado é muito grande. Mas eu tenho convicção de que eu estou certo, ou seja, eu acho que o caminho é esse. Agora, você não vai fazer isso, por exemplo, você estuda o Estado brasileiro, Dudu. O Bicário também está nessa onda há muito tempo. O Estado brasileiro está apinhado de liberais, entendeu? O Estado brasileiro está apinhado de liberais, ou seja, de cima a baixo. Metade do BNDES é neoclássico, por exemplo, sabe? Então, como que você vai fazer um tipo de negociação nesse nível se você tem um corpo burocrático estatal que age que age de forma oposta àquilo e vai boicotar aquilo ali? E fora o fato, Eduardo, que esse grau de negociação com a China envolve um grau de explosividade, que o imperialismo ele vai agir rapidamente no Brasil. Você acha que eles vão deixar você acha que eles vão deixar passar barato a China conectar a América do Sul inteiro com trem de alta velocidade, por exemplo? Acho que não, né? Então, o fator de imperialismo é muito grande. Então, nós temos que nos preparar intelectual e politicamente para esse nível de negociação com a China, porque eu acho que é possível isso, ao mesmo tempo que nós temos que estar preparado para a reação americana, que não vai ser fácil. Eles vão vir para cima. Entendeu? Deixa eu pegar o gancho aqui, Elias, do grande Norberto, que está aqui sempre com a gente, professor do Instituto. Fez uma pergunta aqui. Qual é o papel do financiamento chinês na desindustrialização do Brasil e a mudança na estratégia de internacionalização do renminbi para pensar a questão internacional? Eu queria te ouvir sobre esses dois pontos que acho que são importantes, que você já estava falando, mas que inclusive, mais especificamente como pensar essa relação, que é o pontapé inicial, mas como pensar a questão do financiamento para a industrialização e a discussão sobre uma ampliação do papel do renminbi para a questão das finanças internacionais. Sua visão, Elias. Só informar aqui que Roberto, obrigado, camarada. Eu estou sendo criticado aqui, sim. Eu falei que o Lula se encontrou com o Getúlio na cadeia e sustento isso. Tá? Se o governo vai para esse lugar, é outra história, mas eu sustento esse ponto. Depois Norberto, a gente volta nisso. Depois a gente volta nisso, pode deixar. Depois a gente volta nisso. Norberto, um beijo no teu coração, mas eu acho que você tem mais capacidade do que eu para responder essa pergunta, tá? Deixando bem claro aqui que você é muito mais capaz do que eu. Eu não sei até que ponto que o Brasil precisaria do financiamento chinês. Eu acho que o Brasil precisa de capacidades produtivas chinesas, tá? E você trocar em um acordo de 30, 40 anos essas capacidades produtivas por petróleo, por gás, por soja, por ferro, por exemplo, e outras coisas. Tá? Que é o caso do Irã, não estou inventando nada, é o caso do Irã. Não tem um centavo chinês ali de empréstimo ali no Irã. É só troca de petróleo por infraestruturas, entendeu? Então, não sei se existiria um financiamento chinês. Eu posso estar assim, viajando, e você pode me corrigir, porque se você é doutor, tem 30 pós-doutorados desse negócio aí, entendeu? Agora a questão da internacionalização do renminbi, o único alcance que eu vejo, o Brasil e a China trocando em real e yuan, o único alcance que eu consigo observar agora, ou seja, observando o conceito que se manifesta no movimento real e não o alcance dentro do sistema financeiro internacional, é o seguinte: isso tem um impacto profundo no mundo, entendeu? E isso vai ao encontro, aí eu vou lançar mais uma hipótese que eu estou elaborando agora, que é o seguinte: eu acho que não vai ter reforma do sistema financeiro internacional a partir do FMI, do Banco Mundial, do G7, não vai sair daí. Eu acho que o Sul Global vai criar seu próprio sistema financeiro, seus próprios esquemas de financiamento, tendo o renminbi como o seu meio de pagamento, entre aspas, né? Agora, o Sul Global caminha, porque isso é só... Norberto, não sei se você concorda comigo, você não está aqui, né? Mas a gente vai se encontrar a qualquer hora. Eu não sei se o Norberto concorda comigo, é o seguinte:
Essa questão da internacionalização do RMB, que está todo mundo olhando isso e acha que isso é o todo, isso não é o todo, pessoal. Isso é só a ponta do iceberg. O todo é o seguinte, o todo é o aumento das correntes de comércio entre do sul global com a China, que eu acho que é o futuro, né, que deveria ser o futuro. Elias, desculpa te interromper, porque acho que esse que é o ponto fundamental que você citou. A mudança da corrente de comércio aqui permite a possibilidade da ampliação da moeda chinesa, porque essas duas coisas elas vêm juntas. Mas segue aí, Elias. É por isso que eu falei que é só a ponta esse negócio aí da internacionalização do RMB. Segundo, você criar, vamos dizer assim, uma integração entre os sistemas financeiros de longo prazo do sul global, ou seja, a partir do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS. Porque os bancos centrais do mundo inteiro agem hoje de forma coordenada. Qualquer crise, os bancos centrais vão lá e agem no norte global. Só que no sul global existe uma série de emergências no sul global que só serão enfrentadas quando? Quando os bancos de desenvolvimento do sul global estiverem integrados, e eu acho que o novo Banco de Desenvolvimento pode ser esse epicentro, né? E existir também uma integração produtiva do sul global. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, as engenharias de construção do sul global toda estarem conectadas, tendo esse sistema financeiro do sul global de longo prazo como base para enfrentar, por exemplo, algumas emergências. Ou seja, a África do Sul está sem luz hoje. A Síria, por exemplo, foi destruída por um terremoto, e não teve nenhuma ajuda. Então, essa integração produtiva e financeira do sul global é fundamental para enfrentar os desafios da humanidade, né? E no caso, em outro ponto, a elevação à 10ª potência dos investimentos chineses no sul global. Qual que é o ponto aqui estratégico? O Marx via que o socialismo ia ocorrer na Inglaterra, na França e na Alemanha, e que o mundo ia girar ao redor daquele negócio. Ia se tornar socialista ao redor daquilo, através de fluxo de comércio, de investimento e tal. Eu vejo isso na China hoje. Um centro do sistema socialista, ou seja, a China, com o sul global girando ao redor dela. E com o compromisso de diminuição das assimetrias entre norte e sul. Então, eu vejo uma luz no fim do túnel em relação ao socialismo em termos mundiais, a partir dessas 5 integrações aqui que eu estou levantando aqui, entendeu? O resto, Norberto, você entende mais do que eu, cara. Então, eu não vou entrar aqui em onda que eu não entendo, cara. Você é o que chama aqui no vídeo pica das galáxias, né, cara? Então, eu não vou falar sobre coisas que eu não entendo, né? Ô, Elias, Ricardo, você queria falar uma coisa? Que eu queria puxar esse ponto, que você falou da própria burocracia, e a gente vai, para discutir a questão do nosso desenvolvimento, você tem uma burocracia que ela é neoliberal, eu costumo chamar, inclusive, que é neoliberal difusa, tá? Só que agora ficou menos difusa e ficou mais liberal de extrema-direita, porque ainda nos costumes vira de extrema-direita nessa conexão. Mas eu queria chamar a atenção também, Elias, porque aqui que é o ponto que eu quero fazer uma provocação para a gente pensar junto aqui, nós três. Mesmo com a dificuldade da burocracia, você tem um projeto, tem uma trajetória nas dinâmicas econômicas e sociais, que esse tipo de dependência, mesmo que seja numa relação comercial desfavorável com a China, você tem forças internas desse bloco no poder, que vai desde o agronegócio, do agrobusiness, que apoia o Bolsonaro, mas também da indústria intensivas e commodities, que ganha muito nessa configuração. Uma reestruturação desse processo, que significa uma nova relação com a China, significa também mudanças nas correlações de poder, nas frações do bloco capitalista, na sua relação com o Estado brasileiro, que nesse momento está sendo capitaneado pelo Lula, mas esse Estado não tem autonomia plena. Então, eu queria te ouvir sobre isso, olhando as dimensões internas, como é pensar política a partir desse processo e mais, porque aí, um pouco da pergunta aí do Getúlio ou não, porque também tem uma inquietação no campo da esquerda, achando que tudo se resolve com vontade política. Basta aceitar na cadeira e se resolve. Ou, por outro lado, a provocação, você teria que botar gente na rua o tempo inteiro. Não se faz política colocando gente na rua o tempo inteiro, você não consegue, durante 4 anos, manter gente na rua o tempo inteiro. Então, como é que é também fazer política na lógica da luta de classes, quer seja na rua, quer seja na cena política no Congresso, que você participou disso, mas dentro do Estado, para pensar a nossa trajetória, que tem a ver com o nosso projeto de país, e isso gera uma mudança da relação entre Brasil e China
trazendo benefícios para a gente. Queria te ouvir, Elias. Sabe aquele drible que o Pelé... Ronaldo, sabe aquele drible que o Pelé deu no Mazzukiewicz, você lembra? Da Copa? Que ficou melhor ainda porque não foi... Não ficou melhor ainda porque não foi gol. Porque se fosse gol, não ia ter graça. Entendeu? Não, é um dos gols que o Pelé não fez, né? Tem vários gols que o Pelé não fez. Mas eu acho que se fosse gol, ia perder a graça, entendeu? Tinha que ter aquele término, aquela cena, eu acho. Não sei se você já parou para pensar nisso, né? Mas Elias, o Pelé é o único jogador que você fala o gol que o Pelé não fez. Não tem nenhum outro jogador que alguém lembra do gol que o cara não fez. Só o Pelé que tem esse privilégio. E a cabeçada no Gordon Banks e tal. Não, esse é o gol que ele não fez. É o que o Dudu fez agora, ou seja, ele já trouxe uma resposta para a questão. Por quê? A genialidade das pessoas é uma coisa que me emociona, né, cara? Então eu fiquei emocionado agora quando ele falou essa coisa da China e do Brasil e como isso afeta a dinâmica interna, meu amigo. É para afetar a dinâmica interna, o Eduardo. O que nós ensinamos, por exemplo, quando nós damos aulas de Ricardo na universidade? A gente ensina na renda da terra, né? Basicamente, quando fala de Ricardo em economia política, né? Só que nós falamos o seguinte, ele está falando em renda da terra, falando-se para dizer o seguinte: os renteiros da terra são um empecilho no processo de industrialização da Inglaterra. Então ele tem um alvo político, Ricardo, ali quando ele fala dos renteiros da terra. Mesma coisa o Brasil hoje. Hoje o agronegócio ele é um empecilho no nosso processo de industrialização. Um empecilho político. Por quê? Porque eles não querem dividir o poder, dividir o bloco de poder, e ter no bloco de poder uma industrialização hardcore, ou seja, industrialização sem financiarização. Ou seja, essa coisa da China, por exemplo, é para mexer placa tectônica até de cima a baixo. Vai ter crise com os Estados Unidos e crise aqui dentro. Então, isso, Eduardo, o que eu posso te dizer é o seguinte: você já respondeu. Isso vai mudar completamente a dinâmica e a correlação de força aqui dentro. E mais do que isso, nós teríamos que estar preparados, coisa que nós não estamos, para quê? Para uma avalanche de xenofobia muito grande. Olha a China invadindo o Brasil, olha a China comprando o Brasil, quando na verdade o que vai acontecer é o oposto. A China deverá ocupar o Brasil, equipar o Brasil para o futuro. Então, eu não vejo, por exemplo, um preparo dentro aliás, talvez o Centrão gostasse desse negócio da China. Sabe por quê? Porque o Centrão, talvez, ele nunca viu o Centrão ser contra a pública, né, nas cidades pequenas, né? Mas isso é uma outra história, né? Mas, cara, vai abalar. Vai abalar. Então, para isso, tem que ter um bloco histórico, que eu acho que é o PT, o PCdoB, o PSOL, o PDT, setores do PDT, do PSB, coeso e com essa clareza do que pode vir a acontecer, caso uma proposta como a que nós estamos colocando aqui venha a acontecer. Rapaz, mas, isso muda a América Latina, meu amigo. Elias, a Helena Landau, ela fez a seguinte frase: esse sistema de capitalização da Eletrobras, a privatização da Eletrobras dessa maneira que foi essa sacanagem, foi o bom que pelo menos evitou que a Eletrobras não caísse na mão dos chineses. Quer dizer, foi melhor cair na mão do Sicupira, do Lehman e do Teles, da 3G, que foram os caras que quebraram as americanas, né? Ela não tem problema com isso. Agora, com os chineses... Não, aí vem uma outra... Não, eu acho, primeiro, só para completar, eu vou entrar nesse debate também. Já estamos caminhando para o final, mas quero inventar isso aqui. O Dudu, meu amigo, ele trouxe a questão, assim, isso vai mudar, isso capaz. Vai dar uma confusão tão grande, se daria uma confusão tão grande internamente isso, meu amigo, que vou além. Isso poderia desencadear uma crise revolucionária no Brasil, entendeu? Uma crise revolucionária no Brasil. E eu queria ainda provocar mais um pouquinho para te ouvir, porque também o que é fazer... Eu quero um ponto que eu tenho pensado sobre isso, até conversei com você, com o Bicalho, é o que é pensar a luta de classes nos espaços institucionais no contexto em que você tem uma correlação de força muito desfavorável. Vou dar um exemplo prático. O Lula tentou, né, mudar a privatização do saneamento com um projeto de lei. Aí você pode dizer, teve talvez uma tática errada inicial? Sim, mas não é só isso. Não é só isso. Ou seja, você tem trincheiras sendo estruturadas que foram feitas para não mudar a estrutura do botim. Isso vai da Eletrobras, isso vai dos marcos mais gerais. Eu estou chamando a atenção de uma coisa, que às vezes parece pequena, mas você começou a fazer movimentos de trincheiras para avançar. Eduardo, dá um exemplo disso. Na hora que o Haddad
porque foi na campanha do Lula, aumentou a isenção do imposto de renda, né? Ele está colocando dinheiro na população mais pobre. E como é que ele fez para aumentar, para manter a arrecadação? Ele vai cobrar um imposto sobre quem tirar o dinheiro e mandar para o exterior até 23%. Isso é, pessoal, isso é luta de classes, isso é economia política, olhar dentro da institucionalidade. E o Congresso vai ter dificuldade de dizer assim, não vou fazer isso não. Como é que o Congresso, mesmo central, não vai fazer? Porque vai ter gente que votou na base, nos conservadores, vai dizer, você vai retirar uma isenção do imposto de renda, Congresso? Ou seja, essa é a lógica que aí, porque, claro, as pessoas querem uma coisa de fazer revolução amanhã, acha que dentro do contexto que dá para fazer por vontade, ou seja, não tem política e não tem Estado. Eu queria te ouvir sobre isso, porque assim, tem alguns elementos, por exemplo, a reoneração dos combustíveis, há 2 meses atrás, que o Bolsonaro fez de forma eleitoreira, aumentou os tributos. O governo resolveu aumentar metade e a outra metade fez o quê? Por medida provisória, meteu um imposto sobre exportação de petróleo, ou seja, o cara que está no Uber, o cara que está na moto vendendo, levando comida, que paga essa gasolina, ele pagou a menos. E quem pagou a conta? As petroleiras internacionais. Se a gente não entende essas dimensões para pensar as formas como a luta de classe opera, a gente perde de capacidade estratégica de entender os movimentos e as transformações. Eu queria te ouvir, Elias, que eu sei que a gente não tem muito mais tempo. O chat está em polvorosa, pessoal, mas o Elias, a gente vai ficar aqui mais uns 10, 15 minutinhos no máximo, tá, pessoal? Mas vai lá, Elias. Não, o Dudu, primeiro que isso é uma elaboração tua que você tem trabalhado há um bom tempo e que, para mim, é a única elaboração que nos tira do pessimismo, né? Ou seja, eles falam, não, Elias, eu liguei para o Eduardo e falei, pô, tá mal o governo, né? Ele falou, não, Elias, eu acho que as coisas não são assim. Tem um jogo sendo jogado. Ele começou a falar sobre essas questões, ou seja, que é uma guerra de trincheira. E tem mais um cabelo. Primeiro, eu concordo plenamente com isso, porque nós não temos correlação de força na sociedade, ou seja, nem metade do Congresso é nossa, entendeu? Não temos correlação de força na sociedade brasileira, ou seja, a sociedade brasileira organizada hoje, boa parte é extrema-direita, entendeu? E nós não temos correlação de força dentro do Estado brasileiro e dentro das instituições do Estado. Então, quando, por exemplo, veja bem, o governo coloca o Galípolo, Gabriel Galípolo, que é um cara que, para quem não sabe, antes de falar que ele é banqueiro, aí, estou falando que ele é banqueiro, é do cara da Faria Lima, pessoal, o Gabriel Galípolo escreveu livros com o professor Beluso, escreveu artigos com o professor Beluso, anti-neoliberal. Quando o Roberto Campos Neto reconhece esse cara como um ator político interessante, e o Lula percebe isso e coloca esse cara para ser o presidente do Copom, para ser o secretário de Política Monetária do Copom, isso é uma sinalização estratégica que não é pouca coisa, pessoal. Não é, na minha opinião, isso não é ser lulista, não, porque a gente tem várias críticas ao governo. Mas aí eu me pergunto, o que dá para fazer mais além disso? Essa é a questão. O que dá para além disso? A política é matéria contra matéria, né? É uma questão de vontade. O mundo não é movido por ideias, pessoal. O mundo é movido por força material, né? E a força material que nós temos hoje permite isso. Por isso que eu tenho falado, complementando as teses do Eduardo, do seguinte, que o desafio brasileiro é geracional. Porque o Brasil tem um emaranhado institucional, que é teto de gasto, que é independência do Banco Central, que é reforma trabalhista, tem uma série de coisas que, para desfazer, meu amigo, é muito difícil no curto prazo. Não vai ser 4 anos. E eu acredito, ou seja, primeiro que é de plena concordância, que é o seguinte, a esquerda tem que perceber que frente ampla não é um espantalho, pessoal. Nós temos que observar que a grande questão do nosso tempo hoje, é como o núcleo de esquerda administrar um país também do Brasil, como a frente ampla. Essa é uma ciência a ser construída, Dudu. Como que nós vamos construir um país reindustrializado, sendo governado por uma frente ampla, que tem desde neoliberal até comunista, pessoal? Essa é uma ciência a ser construída. Então não adianta ficar com lacração, não adianta ficar com xingamento, achar que o Lula é um reformista, que eu sou um reformista, que não sei quem é reformista, porque a vida é muito mais dura. Hoje nós temos que entregar uma ciência que explique como governar um país, como que a esquerda pode governar um país, em meio a uma frente ampla, entendeu?
sabe? Então, eu acho que são muitos desafios. Você coloca perguntas, eu vou te falar, muito difíceis de serem respondidas, porque são questões que você está pensando, elaborando de forma solitária, cá entre nós, você é o Bicalho, né? Sabe? Porque você está, no caso aí, 2, 3 passos à frente de todo mundo, né? Inclusive de mim nessas questões. A minha tendência é concordar com as suas opiniões, né? E é isso, né? Ou seja, essa questão que você coloca da correlação de forças e envolve, pega essas pequenas questões, por exemplo, olha, você vai votar contra a redução de imposto de renda para os pobres, como que é isso, Congresso? Ou seja, é assim que funciona a política, bicho. É assim que, cara, com esse Congresso Nacional com a palma na minha mão, cara. Entendeu? É assim que funciona a política, sabe? É assim, sabe? Por exemplo, a questão dos R$ 600 do auxílio emergencial da época do Bolsonaro, foi o deputado Orlando Silva indo falar com todos os deputados, até do PSL da época, do Brasil inteiro, para aprovar esse negócio. É assim que se faz política, pessoal. Não é trancado em casa, no parlamento, que tem gente do parlamento que ficava trancado no gabinete deles, não faz política, porque fazer política é dar trabalho. Né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que o governo tem feito essas jogadas que eu acho que são interessantes. Agora, o fato é o seguinte, né? E nem por isso, né, Elias? E nem por isso, fazendo esse tipo de jogada, a gente não pode fazer a crítica. Olha, pode mais. Quando a gente fala que tem uma correlação de força desfavorável, não significa dizer que é para ficar passivo. É o contrário. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Então, por exemplo, vou reforçar isso, pessoal. Quem é agora no Congresso que vai aumentar a oneração dos combustíveis e retirar o imposto que foi dado em cima dos petroleiros, das petroleiras que estão ganhando muito, das grandes empresas? O Congresso provavelmente vai fazer, sabe o quê? Vai manter essa lógica. E isso, pessoal, é luta de classes, para quem não entendeu. Por quê? Porque é apropriação da renda que estava da renda petrolífera, indo para o bolso dos grandes proprietários petrolíferos, e parte dessa renda foi para onde? Parte para os consumidores que estão pagando menos diesel na gasolina com essa configuração. Então, assim, acho que esse que é uma trajetória para a gente entender, né, Elias? Eu queria te ouvir, mas já para ir fechando, Elias, é como pensar nesse contexto, esse desenvolvimento brasileiro, que é marcado por dificuldades externas, dificuldades internas, mas como você enxerga nesse contexto, mesmo com essas dificuldades do governo nesse momento, mesmo com a quantidade enorme de bolsonaristas ainda no governo, no aparelho de Estado, como é pensar uma trajetória do Brasil nesse momento, Elisa? Eu queria te ouvir. Assim, aí é muito menos do que uma discussão científica, mas é como você enxerga nessas trajetórias, e aí também, e eu sei disso, como você pretende lutar para pensar nas mudanças. Acho que esse que é o ponto que eu queria te ouvir. Aqui é menos do que uma resposta pronta, mas é muito mais do que você sente, do que você pretende. Como diz o Bicalho, como a gente... quando o bicho estava pegando no nível e a gente estava lá fazendo embate público e fazendo enfrentamento. Eu quero te ouvir como é que é fazer o enfrentamento agora, que são necessários e importantes. Eu acho que é a mesma pegada, é continuar, ou seja, eu acredito, Eduardo, que muito claramente os desafios brasileiros demandam de nós, que somos pessoas que tentam pensar estrategicamente, demanda pensar fora da caixinha. Entendeu? E como diz o Hegel, a verdade sempre aparece. Ou seja, eu acredito particularmente que eu tenho otimismo em relação ao Brasil, entendeu? Eu tenho otimismo em relação às ideias que nós estamos defendendo. Eu acho que elas serão vencedoras, inclusive. Tá? Agora é isso, é insistência, meu amigo. Isso aí é fazer um trabalho igual aqui. Enquanto muita gente acha que para o YouTube é uma coisa que a deixa menor em relação ao status de professor doutor em que ela se encontra, não, pessoal. Você vir para cá, para esse tipo de espaço, é fundamental na construção de uma outra correlação de forças, inclusive. Então, acho que a gente não tem que baixar a guarda porque ganhamos a eleição. Acho que o momento de avançar é agora, entendeu? No campo das ideias, na política, entendeu? No grau de conscientização das pessoas. Hoje as redes sociais têm um papel que é fundamental nesse debate. E aí, Elias, o Bicalho já falou, e elogiar e reforçar, você, o Roncalha, o Wallace também, que entrou nesse embate, agora está lá fazendo outra forma de luta, mas vocês dois fizeram um corpo a corpo, enfrentando o rei, enfrentando as questões. Eu queria também parabenizar por essa luta
na busca da construção, acertando e errando como todo mundo, mas tentando pensar de uma forma orgânica o conhecimento e o processo. Eu queria Não, mais do que isso, reforçar posso isso para falar a do gente. Wallace. O Wallace, por exemplo, hoje, ele está em um ministério que tem muita gente conservadora, só que ele é o principal homem de confiança do Geraldo Alckmin, que é aquele cara que ninguém queria como vice, entendeu? E o Wallace claramente está sendo preparado para ser ministro pelo Alckmin. Por quê? Porque o Wallace estudou absurdamente o que ele faz, ele é um cara convencido das ideias dele, entendeu? E é um cara que hoje o Alckmin dá um passo sem pedir a opinião dele. E é o cara lá do Conexão Xangai, lá atrás, que estava lá debatendo com a gente, não sei o que e tal, sabe? Tá lá hoje, fazendo disputa dentro do governo, pessoal. Sabe? O Wallace, para mim, é um exemplo de intelectual, de militante, de um homem, hoje, um homem de Estado, entendeu? Comprometido com grandes questões, e que está lá dentro fazendo disputa, e vai ganhar essa disputa. Entendeu? Vai ganhar essa disputa. Né? Então, acho que, enfim, eu queria muito deixar claro que eu tenho muito otimismo em relação ao Brasil. Não sou um cara que. Acho que isso aqui é um país de terceira categoria e que a gente vai vencer, viu, cara? Eu acho que o Brasil vai vencer. Nós vamos passar por essa humilhação toda aí que nós passamos e vai dar certo esse país. E a China, acredito eu, vai ser fundamental nesse processo. Obrigado, pessoal. Beleza. Bicalho, vamos encerrando que o Elias tem horário, mas vamos... Tá no mundo, Bicalho. Fala também um pouquinho aí e Fala, faz Bicalho. a propaganda Não, do que queria... vai ter no canal. Eu Elias, só queria convidar o pessoal que nos acompanha a visitar o canal do Instituto de Economia do FRJ. Né? Lá vocês têm o Diário da Crise, o programa que vocês assistiram hoje. Você tem uma conversa sobre o mundo contemporâneo, que vai ao ar amanhã, sobre a Itália da extrema-direita, né? Como é essa Itália agora sob o comando da extrema-direita. Tem um curto-circuito discutindo os impactos que tem a introdução das energias eólicas no sistema elétrico brasileiro, que gera uma série de problemas e desequilíbrios, uma coisa extremamente complicada e que ninguém está discutindo. Tem o Norberto, né, fazendo o Sistema Financeiro em Debate, que está fazendo uma série de programas sobre essa crise bancária, né, que você está tendo no mundo hoje, para e passo ali, comentando em cima da jogada, então uma coisa muito boa. O pessoal do grupo de conjuntura discutindo a retomada. Né, Bicalho? E vários seminários bastante interessantes. Então vocês têm um material vasto que está disponível lá no canal do IE, né, canal, vocês procurem canal IE, o FRJ, que é, além do Diário da Crise, tem um montão de coisa. Lembrando, o Diário da Crise, gente, é um programa institucional, é um programa do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Só isso. E obrigado, Elias. Valeu, Elias. Né, não fazemos mais do que nossa obrigação enquanto não fazemos mais do que a porra da nossa obrigação, entendeu? A gente ganha dinheiro da sociedade. Isso, para isso. Nós somos pagos pelo povo brasileiro. É ele que paga a gente. Então, a gente tem uma responsabilidade com a nossa gente. A gente tem uma responsabilidade com a nossa gente. Nós somos pagos por ele e devemos uma satisfação a eles. Exatamente. Então, nós três aqui estamos fazendo simplesmente aquilo que é a nossa obrigação. Não somos melhores do que ninguém, também não somos piores, mas estamos fazendo aquilo que é preciso ser feito. Isso que é fundamental, fazer aquilo que é preciso ser feito quando é preciso ser feito. Bom, o resto, vamos dizer, o grande Paulo Henrique Amorim é o luar de Paquetá, meu amigo. Elias, está no mudo, Elias, está no mudo. O que foi, aliás, um abraço para o Norberto, que é uma das jovens promessas da economia brasileira aí, que está despontando com força no Norberto, manda um abraço para ele. O que foi bom aqui hoje é que eu, por exemplo, eu lancei aqui a hipótese que eu não tinha lançado publicamente ainda, né? Essa questão da integração produtiva global, do sul global, financeira, de comércio e investimento com a China, por exemplo, né? É uma ideia que eu trouxe aqui, que eu tenho trabalhado. E o Eduardo, ele ele abriu aqui o bico aqui, em cima do que ele está elaborando, em cima do que está vendo agora, ou seja, ele não está lá atrás, está vendo, está sendo hoje, né? Ele está vendo como que o conceito se manifesta no movimento real. Acho que o programa foi importante por causa disso, né? E tem outra, né, cara? Encontrar vocês é sempre bom, né? Eu não sei se eu fiz a minha parte aqui, mas eu também desabafei um pouco. Acho que isso é bom, porque o mundo que a gente vive tá muito ruim para as pessoas ficarem pensando pequeno, pensando, sabe? Enfim, vocês são demais. Obrigado pela força aí. Um beijo no coração de vocês. Obrigadão, Elias.
Obrigadão mesmo. Muito, muito, muito bom você estar aqui nesse diário. Diário 139 é bem emocionante mesmo. Obrigadão mesmo, Elias. Ricardo também. E a gente segue na luta, pessoal. A gente segue na luta e continuamos aí nas várias batalhas. Não é isso? Vamos na área. Ó, vocês estão olhando aí, tá todo mundo com o olho marejando. Vamos lá, hoje é sexta, cervejinha, final de semana, e a gente se vê no próximo Diário da Crise, tá, pessoal? Um abração.